para nós vamos crescer mais ainda. Amém? Você crê nisso? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho segundo escreveu João. Hoje eu vou pregar no papelzinho, do jeito que eu gosto, no papelzinho. Tem uma pastora amiga nossa que falava que eu tinha 70 anos, mas que eu tinha feito muita cirurgia, parecia 30 e alguns. Glória a Deus, é mais ou menos isso. Deus é fiel. Eu quero falar nessa manhã com você sobre a presença que sustenta a festa. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A presença que sustenta a festa. Nós vamos ler 11 versículos. E você vai ler comigo, em nome de Jesus. João capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, que hoje é domingo, dia de ler a Bíblia, amém? Glória a Deus. Dia de ler a Bíblia é todo dia, mas dia de domingo a gente lê mais. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Grava esse nome aí, Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. A irmã Maria, aquela poderosa, aquela mulher cheia de Deus, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, diga, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Presta atenção, esses potes eram usados para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado eles haviam tirado Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam antes, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, obrigado, Pai, obrigado por estar na Tua casa, por poder estar aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, e nós podemos compartilhar a Tua palavra, podemos, Deus, falar do Teu amor por onde nós vamos. Por isso, Deus, nessa manhã eu quero pedir ao Senhor, Deus, que venha abrir a nossa mente, para entender aquilo que o Senhor quer revelar à Tua casa, quer revelar à Tua igreja. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, faz presente neste lugar. Nós queremos a Tua presença, Deus, a Tua glória sobre a nossa casa todos os dias. Nós já podemos sentir o Teu poder, Deus, mas nós cremos em um Deus que é infinitamente maior do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Então vem sobre este lugar, Deus, com mais e mais, em nome de Jesus, amém, amém e amém. João capítulo 2, vai contar a história do primeiro milagre de Jesus. A primeira coisa que Jesus fez quando ele começa o seu ministério é transformar água em vinho. E onde ele estava? Caná da Galileia. Fazendo o quê? Participando de uma festa. Irmão, eu aprendo tanta coisa nesse texto. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é que festa tem que ter a presença de Jesus. Festa tem que ter a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus não tem festa. Sem a presença de Jesus é apenas barulho, é apenas incômodo. Você já viu festa sem Jesus? Atrapalha vizinho, cachorro sai gritando,
É uma confusão do cão, irmão. Só o sangue do cordeiro. Mas a festa que tem Jesus ali é festa de verdade. Ali tem felicidade, ali tem milagre, ali tem mão de Deus, ali tem bênção, e nós vivemos o sobrenatural. É na festa de Jesus, é com Jesus na nossa festa que tudo vai bem. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Quem não sabia disso eram as pessoas. As pessoas não tinham noção de que estar na presença de Jesus, eles não precisavam nada, eles não precisavam temer nada. Eles tinham tudo o que eles precisavam. E eu já comecei a pregar aqui, e eu não sei se você já entendeu, mas quando você tem Jesus com você, irmão, você tem tudo. Quando Jesus está no seu barco, você pode até passar pela tempestade, mas a tempestade não vai te atingir. Quando Jesus está na sua festa, pode até faltar alguma coisa, mas Ele multiplica, Ele transforma a água em vinho, Ele faz tudo novo, Ele faz melhor ainda. É isso que a palavra está me dizendo. Quando Jesus está comigo, eu tenho tudo, nada me falta. A palavra vai dizer lá, Davi vai dizer num dos melhores dias da vida dele, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está dizendo que porque minha conta bancária está cheia, nada vai me faltar, porque eu tenho uma Ferrari, um carro do ano, um carro bonito, um tanque de guerra, eu não preciso temer nada. Não, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A única coisa que ele precisava era ter Jesus, ter Deus. Ele não precisava de mais nada. Os reinos que ele tinha, e ele tinha muitas posses, os reinos que ele tinha não era nada diante da presença de Deus na vida dele. Ele reconhecia isso, e é por isso que Deus o chamou de homem segundo o seu coração, porque ele entendia que o principal era ter a presença e não o presente. Muitas das vezes nós focamos no presente, nós queremos ganhar, nós queremos ter, nós queremos ser, mas a verdade é que nós precisamos viver aquilo que Ele tem para nós. A verdade é que nós precisamos caminhar na presença dEle, e o mais Ele fará. A própria Bíblia diz. O primeiro milagre de Jesus não foi no templo, nem foi no deserto, nem numa sinagoga. Foi onde Ele estava? Na festa. Ele estava na festa, irmão. Quem está na festa hoje? Quem está na festa hoje? Eu vim para a festa, irmão, eu vim para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Ele vai transformar minha água em vinho, eu creio nisso, porque foi na festa em que Ele começou, e é na festa em que Ele vai terminar. Existe uma festa linda te esperando no céu, existem pessoas já esperando você, para celebrar aquele que vive e reina. Nós estamos aqui reunidos para isso, para celebrar o nome do Senhor. É com festa que começa e é com festa que termina. Isso eu aprendo, que Jesus valoriza a alegria, Ele valoriza a celebração. A presença dEle transforma ambientes comuns em ambientes sobrenaturais. A presença dEle transforma uma festa comum em uma festa sobrenatural. Um casamento judeu, irmão, eu não sei se você sabe, eu já ouvi até pessoas falando que com um mês que conheceu a esposa, já estava casado, um mês depois. Um casamento judeu, ele demora no mínimo 1 ano. E não tem, os ortodoxos, os mais antigos lá, eles não têm namoro, essa coisa toda que a gente tem aqui no Ocidente, né? Eles são bem diferentes. E eles vão levar mais de 1 ano para preparar uma festa, para fazer algo. Mas uma coisa que eu aprendo aqui, é que Jesus estava lá. Eles já tinham preparado tudo. Eles fizeram tudo para que aquela festa fosse maravilhosa. Mas algo saiu da mão deles. E às vezes, irmão, às vezes a gente prepara tudo, às vezes a gente faz tudo. Às vezes a gente se planeja ir para os Estados Unidos, viver uma vida maravilhosa. Na nossa mente, tudo está bonitinho, tudo está certinho. Eu tenho certeza que você não planejou as coisas erradas aqui. Você planejou dar certo. Até eu que sou mais bobo não ia planejar dar errado aqui. Eu vou planejar dar certo. Para mim, as coisas vão dar certo, sempre.
E minha esposa até fala, tem hora que você é otimista demais, homem. Que isso? Mas a verdade é, irmão, que ninguém planeja dar errado. Quem planejou ser frustrado aqui? Não existe. Eu quero ser frustrado quando eu crescer. Não faz sentido. Mas as frustrações vêm. Mas algo que eu aprendo, irmão, que no meio da frustração da festa, no meio do mais importante daquela festa, Jesus estava lá. Jesus estava presente. Ele estava pronto para realizar o milagre. E eles não iam ter falta de nada. Eles não iam passar falta de nada. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. Mesmo com Jesus presente, eles passaram por um problema. Sabe por quê? Porque Jesus iria começar o ministério dele naquele lugar e naquela hora. Ele vai dizer para Maria, que tenho eu contigo, mulher, e vai dizer para a mãe dele, que tenho eu contigo, mulher. A única coisa que ele estava fazendo ali, muita gente usa esse texto para falar mal de Maria, falar mal de Jesus ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que a única coisa que ele estava dizendo ali naquela hora é que o controle estava na mão dele e não na mão dos homens. A única coisa que ele está mostrando para a mãe dele ali é que não era porque ela queria que ele ia fazer o milagre. Não é porque o Lincoln quer que Jesus vai fazer o milagre. Não é porque a Ana quer que ele vai fazer o milagre. Mas ele vai fazer o milagre porque ele é rei sobre todas as coisas. E ele domina sobre todas as coisas. Se fosse só querer e aparecer milagre, irmão, era simples demais. E aí a gente se colocava como Deus. Porque não é no seu querer, não é no meu e no seu querer, é na presença daquele que vive e reina. Todas as coisas são feitas. É na presença dele. Fala para a pessoa que está do seu lado, é na presença dele. E eu começo a pregar a partir de agora. Onde Jesus está, ainda pode haver crises. Mas tem propósito. Fala para a pessoa que está do seu lado, onde Jesus está, pode ter crise. Mas tem propósito. No versículo 3, nós acabamos de ler, vai dizer que acabou o vinho. Irmão, um casamento judeu, ele é regado a vinho, porque o vinho para o judeu representa unção, representa alegria. Uma festa sem alegria não tem jeito de acontecer. Uma festa triste, você já foi numa festa triste? Festa triste é funeral, irmão. Festa triste tem nome, funeral. Não existe festa triste. Festa não. Mas Jesus está lá. Jesus está lá e Jesus tem um propósito. Por isso que aquilo acontece. Os homens prepararam vinho e vinho e vinho. Mas o vinho acaba. O pessoal estava tão alegre, irmão, tão alegre que o vinho acabou. Mas eles estavam lá. Eles estavam lá festejando. O que Jesus vai fazer? Jesus mostra para eles que o esforço deles em preparar uma festa não seria suficiente se a presença de Deus não estivesse na festa. Jesus está na sua festa, irmão. Ele está entrando na sua festa hoje. Ele está entrando na sua vida hoje para te mostrar que o problema que você está passando tem um propósito. Não é em vão, mas que Ele vai transformar esse propósito em uma oportunidade de milagre e vai fazer a sua vida tudo novo. Ele vai fazer tudo novo, assim como Ele fez naquela festa. É isso que Ele faz. Pastor, mas eu estou passando um problema atrás do outro. Está na hora de se aprender, irmão, que até um problema atrás do outro tem propósito. Eu me lembro muito bem de brincar lá dentro de casa. Minha esposa, ela é bem usada dentro de casa também, irmão. Não é só na igreja não. E eu falando com ela, meu Deus. Um dia eu brinquei com ela, eu falei, parece que Jesus me confundiu com o Superman, tá louco? É muita coisa um em cima da outra, essa empresa, meu Deus, o que eu vou arrumar? Eu não consigo controlar esses homens, eles me dão um trabalho demais. Eu comecei a reclamar com ela. Ela virou para mim e falou comigo, serinha, falou comigo, você já viu o propósito disso? Eu falei, meu Deus do céu. Minha vontade era sair de dentro de casa e deixar ela lá dentro sozinho, irmão.
Mas a verdade é que, irmão, você não passa nada se não for por propósito não, cara. Fala para a pessoa que está do seu lado, existe propósito no seu problema. E olha que interessante, os dois começam com P. Agora, para você é P de problema ou P de propósito? Irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Ele não colocou um problema, Ele colocou foi um propósito. A sua identificação do que é que vai mudar a visão de todas as coisas. Está na hora de nós mudarmos a nossa visão, limpar a nossa visão e dizer: Deus, eu já entendi o propósito, pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Muitas das vezes, irmão, a gente começa a ver só problema. Onde Deus está vendo é propósito. Onde Deus está vendo presença. Oh meu Deus, outro P. Problema, propósito, presença. Quando eu estou na presença, irmão, o problema vira propósito. Quando eu estou na presença, o problema vira propósito. Sabe por quê? Porque aquilo que você achava que o seu casamento estava acabando, era Deus te treinando para poder abençoar outros casamentos. Aquilo que você estava achando que era sua crise financeira, era para você aprender a abençoar a vida de outras pessoas, ensinando vida financeira saudável. Aquilo que você pensava que era destruição dos seus filhos, era o crescimento seu pessoal, para abençoar outros pais, para aprender sobre como criar filhos. Mas às vezes nós estamos só vendo o problema, mas na presença não existe problema, existe propósito. E é isso que Deus está falando aqui com eles, é isso que Jesus está falando aqui com eles. Jesus está mostrando para eles que não existia problema. Ei, fica tranquilo, não chegou minha hora. Eu imagino, irmão, Jesus na maior calmaria, todo mundo desesperado. Onde que nós vamos arrumar vinho uma hora dessa? Eu não sei que horas que era ali, mas pelo que a gente vê no The Chosen, né? Pelo que a gente vê nas séries, não era tão fácil assim comprar as coisas. Não tinha um Walmart, 2 quarteirão da casa da festa, né? Não era fácil. Ah, vai lá buscar para mim, Marcão. Vai lá buscar um vinho lá para nós poder colocar aqui, porque acabou o vinho. Eu tenho certeza que não era assim. Eu imagino Jesus, irmão, na maior calmaria. Calma, gente. Calma, traz a água lá. Meu Deus. Irmão, na presença de Deus você não tem que temer nada, meu querido. Na presença de Deus, até a escassez vira bênção, até a escassez vira propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, na presença de Deus nada vai faltar em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que você está debaixo da presença, e sobre a sua casa vai virar prosperidade, vai ter provisão, porque é isso que você vai viver na presença de Deus. Aplauda ao Senhor, dê um brado de vitória a Ele, se você declara isso. Outra coisa que eu aprendo é que onde a presença está, as coisas acontecem no tempo certo, no tempo dele. Pastor, mas é difícil. Isso que você está dizendo é complicado, porque esperar a vontade de Deus é difícil. Yeah, I know. Sei bem o que é isso. Já chorei muito. Já chorei muito. Deus, mas eu já orei tanto pedindo isso. Deus, mas eu já fiquei tão desesperado pedindo isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se Ele não te deu, é porque você ainda não está preparado para receber isso. É simples assim. Na presença dEle há abundância de todas as coisas, mas muitas das vezes nós queremos apressar o tempo. Eu conheço um salmista que disse um dia: apressa-te, Senhor, em olhar para a minha situação, eu estou morrendo. O próprio Davi, aquele que disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele vai dizer: apressa-te, Senhor. Esse é o versículo dos irmãos solteiros, né? Apressa-te, Senhor. Mas o próprio Davi vai dizer isso: apressa-te em olhar para mim, em mudar a minha história. Ei, aquelas pessoas tinham pressa de buscar vinho,
Mas o vinho que aquelas pessoas iam buscar não era aquilo que Jesus tinha para elas. Jesus tinha o melhor vinho para elas, mas era no tempo dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a bênção está preparada para você, mas é no tempo dele, porque no tempo dele ela vai cair de forma certa, vai ser a melhor bênção, vai ser muito melhor do que aquilo que você planejou. Em nome de Jesus, receba isso nessa manhã. Você planejou a 10, ele planejou a 100, você planejou a 100, ele planejou a 1000, porque ele tem muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos para nós. Ele tem muito mais. O que ele tem para mim e para a sua vida é muito melhor, irmão. O que ele separou para mim e para você é muito melhor. Maria queria a resposta imediata, mas Jesus opera no tempo certo. Imagina um filho falar para a mãe: mãe, calma aí, não é do seu jeito. Mãe, calma aí, não é do seu jeito. Que constrangimento, que dificuldade. Mas eu tenho certeza que, como uma mulher sábia, ela entendeu muito bem o que ele queria dizer. Ela entendeu muito bem que na hora dele seria a hora certa, seria da forma certa, e ele faria. Jesus, ele não age por emoção, ele age por missão. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus não age por emoção. A sua emoção não vai mover Jesus. O que vai mover Jesus é a sua oração. O que vai mover Jesus, irmão, não é sua emoção. Não é chorar que vai mover Jesus. É se render na presença dele em oração, em uma missão. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós achamos que crescemos, né, fazendo com os nossos pais, né, chorar, emocionar para poder fazer eles nos dar algo, né? Mas Jesus não é essa pessoa. Deus não é essa pessoa. Deus não é essa pessoa que você consegue mexer o coração dele com emoçãozinha, com chorinho. Não é, irmão. O que nós precisamos entender é que nós somos pessoas fortes, e a nossa oração, o nosso joelho vai mover o céu e a terra em nosso favor, na presença dele. É na presença dele que nós vamos mover as coisas. Não é através de emoção. Ele não olha a emoção de Maria, o desespero de Maria como a solução. Até porque desespero não resolve problema. Os céus não se movem por pressão, os céus se movem por propósito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: o céu não move por pressão. Fala mais forte: o céu não move por pressão. O céu move por propósito. Onde Jesus está, a transformação de verdade. Ele não colocou um pozinho mágico na água para virar vinho. Ele transformou a água em vinho. João, capítulo 2, versículo 7, vai ser bem claro, que ele pede àqueles homens da festa para encher as talhas com água. Cada um entre 80 e 120 litros. Se a gente for calcular aí pela média, pelo máximo, vai dar 720 litros mais ou menos de vinho. Não é pouca coisa não. Ele transforma a água em vinho. Ele faz o milagre diante dos olhos daqueles homens. Ele não substituiu a água. Ei, ele não vai substituir o seu problema. Ele vai resolver o seu problema. Ele vai transformar o que era problema em propósito. Ele vai transformar o que era dificuldade em uma missão para a sua vida, para que você possa viver na presença dele, fazendo aquilo que ele propôs para o seu coração. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: você tem um propósito. Onde você vê problema, irmão, Deus vê propósito, porque a presença dele é quem muda todas as coisas, é a presença dele que faz todas as coisas. O que é comum nas minhas mãos vai se tornar extraordinário, porque Jesus vai estar ali, porque Jesus vai fazer. O que é comum para mim e para você vai se tornar extraordinário, porque Deus vai colocar a presença dele e vai transformar aquilo.
Jesus, ele transforma aquela água. Ele não substitui aquela água, ele transforma. Ei, você não é substituível. Aquilo que Deus separou para você, é sobre você que Ele está fazendo. O mundo substitui as pessoas, mas Deus não. Deus, Ele transforma as pessoas para que Ele possa usar. Eduardo, você pode até ser substituível lá no mundo, irmão, mas na mão de Deus, no propósito de Deus, você não é, porque Ele quer usar você do jeito que você está, do jeito que você vai ser transformado e vai ser usado. É isso que Deus quer fazer, irmão, comigo e com você. Quando Deus, Ele pega o vaso que está rachado, que está trincado, que tem um problema, Ele vai quebrar aquele vaso, e como dói, mas Ele vai fazer de novo um vaso muito melhor. Ele vai fazer de novo, um vaso de honra. Aquilo que Ele tem para você é honra na sua vida. Ele vai quebrar você, Ele vai moer você, mas Ele vai te fazer de novo muito mais forte, muito mais cheio da unção, muito mais cheio da presença, em nome de Jesus. É isso que Ele faz. Sem a presença do oleiro, irmão, o vaso não se transforma. Sem a presença do oleiro, o barro é apenas barro, mas é na presença do oleiro que o vaso se transforma. E aí você pode pôr unção ali dentro dele e ele ser usado de verdade. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus vai transformar a sua vida para te usar por um propósito muito maior, por algo muito mais lindo. Mas algo que eu aprendo também aqui, eu começo a terminar, é que onde Jesus está, a glória dele se manifesta. Ele não consegue viver de forma normal, irmão. Jesus não caminha no natural, ele caminha no sobrenatural. Jesus caminha no sobrenatural. E como eu tenho dito isso aqui, Deus, eu quero caminhar no sobrenatural. Eu estou cansado de caminhar no natural, eu quero caminhar no sobrenatural, porque eu sei que Ele pode. Ele é quem faz, Ele é que é o dono de todas as coisas. Lá no último versículo do texto que nós lemos, vai dizer que a partir daquele milagre, Ele começa a manifestar a sua glória. Ele começa a manifestar a sua glória. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: está só começando. Está só começando, fala mais forte. Deus vai fazer milagre na sua vida, irmão. Deus vai usar a sua vida. Deus vai mover na sua vida de forma sobrenatural. O que Ele está fazendo está só começando. A transformação que Ele começou na sua vida só começou, porque vai muito além. Ele vai fazer muito mais. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. O milagre que Ele começou a fazer na sua vida, através da presença dEle, só começou, porque o destino final é a glória dEle. É a glória dEle sendo revelada na sua vida. É a glória dEle sendo revelada na sua casa. É a glória dEle sendo revelada no seu trabalho. É a glória dEle sendo revelada através da sua vida para as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar os olhos.